Se segura aí na poltrona que tem muita novidade no vídeo de hoje. A gente já começa aqui com 5 pessoas sendo presas pela Polícia Federal por esquema de venda de sentenças, pessoal, e assassinato de advogado. Então o bicho tá pegando, tá? Foi descoberto um grande esquema aqui envolvendo políticos e membros, também ministros, pessoal, do STF, tá? Vou trazer tudo nesse vídeo aqui. Além disso, pessoal, o Eduardo Bolsonaro, lá dos Estados Unidos, falando que finalmente os Estados Unidos anunciaram oficialmente a retirada de visto de violadores da liberdade de expressão. Então, a gente vai entender o que o Eduardo Bolsonaro tem de novidade para nos trazer no vídeo de hoje. Então, já começa a se inscrever no canal, habilitando o sininho. E, pessoal, a gente traz aqui que 5 pessoas são presas pela PF por estar envolvida no esquema de venda de sentenças e assassinato de advogado. Então, a investigação revelou a existência de uma tabela com preços para monitoramento e assassinatos de autoridades, entre elas senadores e ministros do STF. Tá? Então, pessoal, a Polícia Federal ela prendeu 5 pessoas durante a operação realizada ontem. Elas são suspeitas de envolvimento em um suposto esquema de venda de sentenças da Justiça do Mato Grosso e no Superior Tribunal de Justiça. Tá? Caso tem relação direta com o assassinato do advogado Roberto Zampieri em dezembro de 2023, que foi executado em frente ao seu escritório em Cuiabá. Ao iniciar as investigações, a PF percebeu a existência de um esquema de venda de decisões no judiciário. Olha que grave isso. As diligências ganharam força à medida que os investigadores foram colhendo provas no celular do advogado morto. Segundo a PF, o esquema se estruturava com pagamento de propina a desembargadores e ministros do STJ. Olha só, pessoal, até ministros envolvidos. A ação desta quarta também cumpre 4 mandados de monitoramento eletrônico e 6 mandados de busca e apreensão em diversos estados, né? Então, as autoridades não confirmaram o nome das pessoas presas preventivamente. A Globo trouxe uma lista aqui de pessoas aqui, que foram presas, e em relação à execução, a PF suspeita que o grupo tenha contratado pessoas especializadas em espionagem e homicídio sob encomenda para assassinar o advogado. Tá? Então, pessoal, segundo informações obtidas, o grupo contratado para matar o advogado mantinha tabelas impressas com os preços para cada tipo de assassinato. O arquivo estabelecia valores conforme a função de cada potencial vítima. Figuras normais por R$50 mil, deputados por 100 mil, senadores por 150 mil e membros do judiciário por R$250 mil. Olha isso, pessoal. A investigação revelou ainda que o grupo pretendia usar de perucas e bigodes como disfarce nessas ações. Engraçado que não se teve notícia, tirando o advogado, não se teve notícia de nenhum atentado aí contra autoridades, aí, ministros, né, pessoal? Então, devem ter pego bem no início. O grupo criminoso havia listado materiais e veículos que poderiam ser acionados nas operações, incluindo um arsenal e equipamentos especializados. Entre os itens estavam 5 fuzis com silenciadores, 15 pistolas, munição diversa, lança-rojão, minas magnéticas e explosivo com detonação remota. Parece filme. A organização criminosa investigada, segundo a investigação citada pela emissora, se intitulava como Comando C4, uma referência à expressão comando de caça a comunistas corruptos e criminosos. Olha isso, pessoal. Eu posso dizer que não ia faltar trabalho para eles se eles estavam só nessa linha aí de pegar comunistas corruptos e criminosos, né? Que tristeza, pessoal. Olha que loucura as coisas que têm acontecido aqui no Brasil. Pessoal, próxima notícia aqui, Eduardo Bolsonaro, lá dos Estados Unidos, anunciando oficialmente a retirada do visto de violadores da liberdade de expressão
Vamos ouvir ele aqui. Secretário de Estado Marco Rubio acaba de dizer que vai tirar o visto de todos os censores e violadores da liberdade de expressão estrangeiros, das autoridades internacionais e os seus cúmplices. Ele tuitou agora aqui. Por muito tempo, os americanos foram multados, assediados e até mesmo acusados por autoridades estrangeiras por exercerem seus direitos de liberdade de expressão. Hoje, anuncio uma nova política de restrição de vistos que se aplicará a autoridades estrangeiras e pessoas cúmplices na censura de americanos. Olha, é muito importante aqui, ele fala autoridades estrangeiras, então pessoa, né, do primeiro escalão, né, como ministros, enfim, entre outros, tá? E também as pessoas que assessoravam esses profissionais do primeiro escalão, né, pessoal? Então, a gente vai ver ministros e juízes auxiliares, por exemplo, né? Então, advogados e policiais também associados. Então, a gente vai ver esse tipo de coisa acontecendo. Então, não é só para a pessoa que deu a ordem, né, de perseguir americanos, né, ou pessoas com nacionalidade americana, mas também pessoas que foram coniventes e executaram essas ordens. A liberdade de expressão é essencial ao estilo de vida americano, um direito inato sobre o qual governos estrangeiros não têm autoridade. Então, Marco Rubio está furioso com esse tipo de perseguição, né, às empresas, como foi o caso do X, como foi o caso do Facebook, do YouTube, do Rumble, aqui no Brasil, entre outras coisas, né, pessoal? Entre a perseguição dos próprios americanos, Elon Musk ameaçando brasileiros de prisão também, por aí. E ele vai, segue né? na segunda parte. Estrangeiros que trabalham para minar os direitos dos americanos não devem ter o privilégio de viajar para o nosso país. Seja na América Latina, na Europa ou em qualquer outro lugar, os dias de tratamento passivo para aqueles que trabalham para minar os direitos dos americanos acabaram. Você deve pensar que, tudo bem, é só o visto dos Estados Unidos. Não, pessoal, lê do engano. Começa com o visto, tá? Esse é a primeira parte da sanção, começa com os vistos. Algumas pessoas que vão perder o visto, que foram mais graves, terão sanções mais severas, como a punição da morte financeira, também conhecida como a Lei Magnitsky, né? Parabéns, secretário de Estado Marco Rubio, e a gente fica muito satisfeito em ver que a administração Trump está antecipando e adotando a política do No Censor on Our Shores Act, né, projeto de lei que tramita dentro do Congresso americano e que visa justamente retirar o visto daqueles violadores da primeira emenda americana, principalmente da liberdade de expressão. A esperança. Deus abençoe a América, Deus abençoe o Brasil. Pessoal, então Eduardo Bolsonaro falando justamente que o Marco Rubio, né, veio para o governo para justamente sancionar os ditadores da América Latina, da Europa e de demais países também, tá? Então ele diz que não vai aceitar cidadãos americanos serem tosados, né, perderem o seu direito à liberdade de expressão, serem ameaçados, né, inclusive de prisão e por aí vai, tá? Então Marco Rubio veio para sanar isso aí. Deve sair uma lista em breve, eu vou trazer em primeira mão aqui para você. Qual nome você acha que vai ser o primeiro nome desta lista? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, a gente se vê logo mais no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.